Gente boa, Balanço Geral no ar a partir de agora, você acompanhando essas imagens. Lembra de toda essa movimentação? Você que está chegando, 11 horas 50 minutos, começou o Balanço Geral. Por que a gente volta a falar sobre esse episódio que foi registrado lá em novembro do ano passado? Lembra disso? Lá em novembro do ano passado, essa imagem é do bairro Pacaembu. Porque a polícia prendeu o suspeito do homicídio que foi registrado no bairro Pacaembu. Você está acompanhando aqui na tela do Balanço Geral, a família inclusive chegando, em casa, quando infelizmente acabou se tornando alvo de tiros. E nesta ação, um homem de 38 anos morreu. O Balanço Geral já está no ar e a gente começa falando sobre esse assunto porque nós temos atualizações importantes. A polícia conseguiu então prender o principal suspeito desse crime. O principal suspeito desse homicídio registrado no ano passado, no mês de novembro. Lucas de Carvalho é o primeiro a participar com a gente e acompanha neste momento o trabalho que está sendo feito pela Polícia Civil e toda a conclusão dessa investigação que segue acontecendo por parte da polícia. Lucas, bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Ótima quarta-feira para você, bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral, ótima quarta-feira para todos nós. Olha, Rafa, finalizado esse inquérito e o que a polícia descobriu é bastante interessante, na verdade, Rafa, porque todo esse homicídio, todo esse caso que teve a repercussão em novembro do ano passado, principalmente por causa do susto que foi ali, um motociclista chegando ali, algo que foi premeditado, inclusive descendo da garupa e já alvejando essa família, que terminou aí com a morte do Diego, que tinha 38 anos e inclusive acabou ferindo familiares dele que também estavam ali no veículo. O que a polícia descobriu, Rafa, é que o motivo por trás de tudo isso era uma discussão que teria acontecido cerca de um mês antes em um bar, aqui também de Uberlândia, em que os dois teriam se envolvido nessa discussão, Parece que o Diego, a vítima de 38 anos, estava brigando com a esposa nesse bar. Em determinado momento, esse autor dos disparos também lá no bar se envolveu nessa discussão, pediu para que parasse aquela situação, é o famoso meteu a colher na briga de marido e mulher ali. E aí, naquele momento, acabou tendo uma discussão que evoluiu para uma briga e ficou meio que essa rixa entre esses dois. Passou-se um mês e esse homem, esse principal suspeito desses disparos, ele teria estudado ali a vida do Diego e ido até a casa dele, então, já com todo esse crime premeditado. E o delegado está aqui comigo para explicar, o delegado Carlos Fernandes, que acompanhou todo esse caso também, para explicar um pouco melhor sobre esse homem que a gente está falando hoje. Ele foi preso, inclusive, no Jardim Holanda, teve algum tipo de resistência? Como que foi isso? Então, logo após o Poder Judiciário decretar aí a prisão temporária desse investigado e também deferir 2 mandados de busca e apreensão, Na data de hoje, a nossa equipe de policiais civis deslocou para um imóvel no bairro Jardim Holanda, onde seria a residência desse investigado, e um outro imóvel no bairro Tocantins. O autor foi localizado no bairro Jardim Holanda, onde não ofereceu nenhuma resistência, até por conta da ação rápida, e perfeita dos policiais civis. E em conversa informal lá, disse que não tinha discutido em bar e que não tinha nenhum envolvimento nesse crime. Mas a polícia já está em cima disso, já vai fazer a oitiva oficial depois, para entender um pouco melhor sobre isso. Mas o fato é que esse homem, principal suspeito desses disparos, já tinha inclusive passagens pela Polícia Militar também, não já? Sim, um trabalho muito bem elaborado pelos nossos investigadores, que conseguiu aí descobrir a motivação desse crime. Essa confusão, essa agressão mútua que ocorreu um mês antes desse crime, E esse investigado aí, como você disse, já possuía passagens por roubo e também por homicídio. Ele não resolveu essa questão, ficou com aquilo para resolver, passou a procurar por essa vítima ali no bairro onde houve essa agressão e acabou por contratar uma terceira pessoa para conduzir a motocicleta até que acabou nesse homicídio aí, nessa abordagem do veículo. Delegado, é importante a gente falar desse detalhe que você trouxe agora com relação a esse motociclista, porque quem a gente está falando que foi preso aqui foi esse garupa, que desceu, efetuou os disparos com a pistola, inclusive não oficial, e o importante é o seguinte, esse garupa ele foi contratado, isso já foi inclusive testado pela Polícia Civil, já foi confirmado isso, é alguém que sabia do que estava acontecendo ali, ele inclusive não foi encontrado ainda. Na realidade, o garupa é o que está preso, foi o próprio executor.
ele contratou o que estava conduzindo a motocicleta, né? A prisão temporária, ela serve para auxiliar nas investigações, né? Assim foi feita a representação, e agora a gente dará mais um passo aí nessas investigações nossas, e a gente quer crer aí que a gente vá identificar aí essa terceira pessoa e responsabilizá-lo penalmente. Esse suspeito que está preso, ele tem 57 anos, já tem passagens. A gente estava falando um pouco sobre o perfil dele aqui. É uma pessoa que parecia, pelo menos, já ter saído da vida do crime há um tempo atrás. Isso, as passagens dele são por já fatos anteriores, né, um bom tempo, mas a gente acredita que foi um fato isolado aí, essa confusão nesse bar, que acabou desencadeando nesse homicídio. Então, é um fato banal que ocorreu no bar e que acabou culminando aí num homicídio consumado e 2 tentados. E até te perguntar com relação a isso agora, né? Porque esses 2 tentados envolvem os familiares ali que ficaram feridos também, né? Durante essa investigação, o que a gente descobriu também com relação à família do Diego? O Diego também tinha uma série de passagens, né? Sim, o Diego era envolvido com a criminalidade, tinha diversos passados por homicídios, formação de quadrilha, roubos, furto, receptação, né? E a gente acredita que o Diego ainda estava vivendo no mundo do crime, né? E, infelizmente, mais uma vida perdida para a criminalidade, né? Para o mundo do crime. Perfeito. Agora, os próximos passos da investigação, como você disse, são com relação a esse motociclista, né? Entender quem ele é, onde que está, qual o paradeiro dele. Sim, a gente vai realizar um interrogatório formal agora do investigado, né? Que foi preso na data de hoje. Vamos dar prosseguimento aí para a gente identificar esse terceiro aí. A gente tem um prazo de 30 dias para estar cumprindo todas essas diligências policiais e remetendo o inquérito ali, um inquérito robusto, com muitas provas que irão servir aí para a denúncia do Ministério Público. Perfeito. Delegado, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Balanço Geral e pela conclusão desse inquérito também, essa prisão preventiva até o momento. E olha só, Rafa, importante a gente lembrar também que no dia em que tudo isso aconteceu, lá no bairro Pacaembu, em novembro do ano passado, o Diego, né, essa pessoa que foi o alvo dos disparos, de 38 anos, ele chegou a sair do veículo, conseguiu andar um pouco, mas por causa dos ferimentos ele já não estava mais em condições de reagir, teve a morte constatada ali no local. Já os familiares dele, né, um filho ali e uma mulher, a esposa dele que estava no carro também, o filho parece que teve um tiro de raspão e essa mulher chegou a ser atingida na perna, teve uma fratura à época e tinha ainda uma outra pessoa dentro do carro, parece que uma sobrinha dele também, que não chegou a ser atingida, saiu ilesa de toda essa situação. Fato é, Rafa, que tudo isso foi motivado por uma discussão dentro de um bar, no bairro Oswaldo Rezende, em Uberlândia, um mês antes de tudo isso acontecer. Que loucura, né, meu amigo? Aquela coisa que a gente fala, comecei a ouvir falando esse ditado, termino também. Famoso em briga de mulher, marido e mulher, né? Não se mete a colher. Olha o que aconteceu por causa disso. Que loucura, hein? É uma situação muito triste, lamentável, o que vem acontecendo. A gente vem acompanhando diversos episódios relacionados à violência e que começam por causa de discussões que ocorrem em estabelecimentos comerciais ou, ao mesmo tempo, envolvendo briga de casais, briga por ciúmes ou qualquer tipo de desavença. Agora, aproveitando, delegado Dr. Carlos Fernandes, ao vivo aqui no Balanço Geral, muito obrigado, viu, delegado, por estar gentilmente com a gente ao vivo, falando sobre esse trabalho de conclusão da Polícia Civil. Eu tenho um questionamento, se você puder repassar, por favor, Lucas, para o delegado, para a gente entender a dificuldade que a Polícia Civil vem tendo, principalmente nessa questão envolvendo homicídios, para conseguir testemunhas dos fatos e levantar informações que possam chegar à conclusão de um inquérito ou até mesmo à prisão dos suspeitos. Isso ainda continua acontecendo? A delegacia ainda tem esse tipo de dificuldade, principalmente quando a gente se trata de homicídios? Rafa, o meu fone deu um chiado rápido, eu perdi uma parte da sua fala, deixa eu ver se eu entendi. A sua dúvida é com relação à dificuldade para achar, encontrar de fato testemunhas que possam contar essa versão para a Polícia Civil. É isso ou eu entendi errado? Deu um chiadinho no fone aqui. Perfeito, perfeito. Porque essa é uma dificuldade já conhecida e eu quero entender hoje, com câmera de segurança, com tudo que vem acontecendo, essa situação ainda continua ou nós tivemos mudanças que têm facilitado o trabalho da polícia? Delegado, a gente está conversando com o Rafael dos Anjos no estúdio, ele trouxe uma dúvida bem pertinente, inclusive. Investigações como essa, que envolvem homicídios, tentativas de homicídio, hoje em dia a gente tem o arcabouço ali das câmeras, tem o auxílio de várias filmagens feitas por celulares, mas sempre foi uma dificuldade da corporação, da Polícia Civil e da Polícia Militar em contar testemunhas que fossem colaborar com a investigação,
narrar esses fatos. Hoje em dia isso ainda é uma dificuldade ou a polícia está tendo uma facilidade um pouco maior com isso por causa da tecnologia ou até mesmo da disponibilidade das pessoas para situações como essas? Com relação às câmeras, as imagens de vídeo monitoramento, acrescenta muito, né? Melhorou muito as imagens, muitos pontos, né? Mas com relação a testemunhas, principalmente quando envolve o crime organizado, a gente tem muita dificuldade de estar colhendo esses depoimentos aí, até com medo de represálias, né? Mas não toda a sociedade tem contribuído por demais aí com a Delegacia de Homicídios e na elucidação dos fatos. Perfeito, delegado. Muito obrigado, viu, Rafa? Tá aí a resposta e eu entendi sua pergunta, né, meu amigo? Que até para nós no jornalismo as pessoas às vezes ficam um pouco apreensivas com situações que envolvem crimes brutais como esse e crime organizado, como o delegado disse, mas é sempre uma participação muito importante, né? Tanto para nós quanto, claro, para a Polícia Civil, que está organizando toda uma investigação em cima desses fatos, não é isso, Rafa? Exatamente, e é compreensível esse medo, né? Essa situação envolvendo as pessoas. Obrigado, doutor Carlos, grande abraço. Abraço a todos que fazem parte da investigação que foi feita em relação a este caso da Polícia Civil aqui na cidade de Uberlândia, encontrando o principal suspeito e entendendo ao mesmo tempo a motivação deste crime.